Se você quer conquistar sua independência financeira investindo na bolsa, então você está de parabéns. Porque na minha opinião, eu considero a bolsa de valores o melhor investimento para pessoa física como eu e você. Porque pelo menos eu que vi isso desde 2008 não tenho nada do que reclamar. Pelo contrário, só tenho motivos para comemorar. Porém, cometi muitos erros e acabei aprendendo a lição do jeito mais difícil. E uma coisa que eu descobri é que para você conseguir viver de renda com o máximo de tranquilidade possível e não ficar dormindo preocupado todas as noites, é preciso que você tenha excelentes ações na sua carteira, ou seja, ações que sejam de empresas difíceis de quebrar e que principalmente sejam altamente lucrativas. Essa é a principal característica em comum entre as melhores ações da Bolsa de Valores. Olá, eu sou Bruno Cataoca, invisto na Bolsa de Valores desde 2005 e acredito que com as informações e atitudes certas, toda sardinha pode se tornar um verdadeiro tubarão. E nesse vídeo aqui, você vai aprender a analisar o lucro de uma empresa para saber se ela é realmente uma boa ação para se investir. Então, se você gostou do assunto, já clica aqui no joinha, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal aqui do lado ou aqui abaixo para receber as próximas novidades em primeira mão. E assim, logicamente, existem outras características para você analisar em uma empresa da bolsa. A característica número 1, que eu considero a mais importante, é o lucro líquido dessa empresa, tá? E mais para frente ainda eu vou falar de uma outra característica que não vejo ninguém analisando, mas que eu considero até mais importante do que o lucro, tá? Mas isso com a calma que a gente vê mais para frente. Vamos agora analisar o lucro de uma empresa, tá? Então, para que você consiga analisar se o lucro de uma empresa é realmente bom ou não, você deve procurar pela DRE, que é a demonstração de resultados, nas demonstrações financeiras de uma empresa. E você pode buscar essas informações em sites como o da própria B3, ou o site da própria empresa, ou em sites como o Status Invest, que é gratuito, para ter essas informações mais resumidas. Então aqui agora eu vou explicar os 5 pontos mais importantes para você descobrir se uma empresa é altamente lucrativa ou não. Então anota tudo certinho aí, tá? O primeiro ponto que você tem que analisar é a receita líquida, que é a receita total de vendas da empresa, menos as devoluções, descontos, cancelamentos, imposto de renda e contribuições sobre o lucro. E ela deve ser crescente ano após ano para mostrar que a empresa é realmente uma empresa lucrativa que está aumentando suas vendas. Mas é preciso também saber o quanto sobra dessa receita após todos os custos, tá? Mas antes disso, você pode analisar também o EBITDA, tá? Que inclusive é o segundo ponto que eu vou falar aqui, que na verdade essa sigla quer dizer que são os lucros antes dos impostos, juros, depreciação e amortização. E ele serve para mostrar o quanto que a empresa realmente gerou de caixa com a sua principal fonte de renda, tá? Apesar desse indicador ser interessante, toda empresa divulga, eu não dou muita importância, tá? Isso porque não existe uma regra contábil clara de como uma empresa aqui no Brasil deve divulgar o seu EBITDA. Então cada empresa acaba divulgando do seu jeito e pode acabar inflando tranquilamente o EBITDA se quiser, tá? E isso pode causar erros na sua análise que podem provocar grandes prejuízos. Por isso eu prefiro analisar a próxima característica, o próximo ponto, que é justamente o lucro líquido, que é o terceiro ponto, tá? Então o lucro líquido é o número mais importante para você analisar aqui, tá? Ele é o que sobra depois que tiramos todos os custos e despesas da receita líquida. E é daqui que vão ser retirados os dividendos que você vai receber. Então, numa empresa boa, o lucro líquido deve sempre ser crescente. Mas também ele pode cair em alguns anos por conta de crises ou até mesmo de percalços que qualquer empresa pode enfrentar durante a sua trajetória, tá? É normal. Porém, a tendência de longo prazo deve ser de crescimento do lucro líquido sempre, tá? Ou seja, o lucro líquido de uma empresa pode cair e subir, mas ele deve mais subir do que cair, tá? Quando você analisa o histórico de longo prazo. E depois que você analisa o lucro líquido, é importante você também analisar a margem líquida, tá? Que inclusive é o quarto ponto aqui. Porque aqui você vai saber o tamanho real do lucro em relação à receita. E você simplesmente divide o lucro líquido pela receita líquida e encontra a margem líquida, que é uma porcentagem. E aqui não precisa ser algo crescente, mas quanto maior a margem, melhor, tá? Pois assim sobra mais gordura caso aconteça algum imprevisto, como por exemplo a crise do coronavírus. Agora, se a margem líquida for muito pequena, tipo 1%, 0,5%, daí qualquer errinho pode causar um prejuízo para essa empresa. E o que é ruim para o acionista. Então, a margem deve ser alta, né? O maior
possível e de preferência consistente também. E para você saber se a margem líquida é a de uma empresa realmente boa, analise as concorrentes do mesmo setor e veja qual a margem de cada uma delas. Assim você vai ter um bom parâmetro, tá, mais real para julgar se uma margem líquida é alta ou baixa de uma empresa. Porém, a característica seguinte também é muito importante, que é justamente a quinta e última característica a ser analisada, que é o ROI. Esse indicador é uma abreviação para o termo Return over Equity, ou em português, retorno sobre o patrimônio líquido. Então, para chegar nesse número, você deve dividir o lucro líquido da empresa pelo seu patrimônio líquido. E no final das contas, esse indicador mede a rentabilidade da empresa em relação ao capital dos acionistas, ou seja, mede o quanto de retorno uma empresa conseguiu em relação ao capital que seus acionistas investiram na empresa. E o ROI, ele deve ser no mínimo maior que a taxa Selic, mas como a taxa Selic hoje está muito baixa, não tem como usar ela como referência, tá? Então eu, Bruno, considero um ROI mínimo de 10% como sendo um ROI bom. E o que você vai querer ver em qualquer empresa é um ROI sempre acima de 10% ou mais com consistência. E de novo, não dá para ficar subindo o ROI todo ano. Então é normal o ROI oscilar entre altas e baixas com o passar do tempo, mas é desejável que numa empresa boa para se investir, ele seja consistente, tá? E sempre analise o ROI dos concorrentes do mesmo setor para ter uma noção se uma empresa tem um ROI alto ou se tem um ROI baixo. Então essas são as 5 características que você tem que analisar para saber se uma ação é realmente boa para se investir por longo prazo, para ver se ela é realmente lucrativa. Porém, você vai ver que existem ações que podem fugir a essas regras. Você pode, por exemplo, ter ações com DREs excelentes, mas que só caem de preço, e também vai ver ações com DREs medianos, com lucro mais ou menos, mas que só sobe de preço, só explode com tudo para cima. Então por isso é importante que você analise mais uma última característica para dar mais objetividade na sua análise, que é o que eu vejo poucas pessoas fazendo, tá? E o que você tem que analisar é a procurabilidade por essa ação. Então esse é o termo que inventei aqui, dei uma de Tite e criei esse nome aí para você entender do que se trata, tá? Mas essa característica vai mostrar se realmente existe uma alta procura por essa ação pelos grandes investidores aí, pelos tubarões, tá? Porque se ela tiver uma alta procura, então a tendência é que seus preços se valorizem cada vez mais ano após ano. E para isso, nada melhor que utilizar o gráfico de longo prazo para saber se uma ação é realmente boa para se investir ou não. Faça isso e você conseguirá ter muito mais clareza na hora de se decidir se investe ou não em uma ação. Só que esse, como é um assunto muito importante, eu não quis me estender mais nesse vídeo, mais do que eu já estou me estendendo aqui. Eu vou deixar no final desse vídeo um link para você assistir um outro vídeo que eu fiz justamente sobre essa tal de procurabilidade, para você entender do que se trata essa procurabilidade e o porquê que ela é tão importante. Vale dizer também que além do lucro de uma empresa, é preciso analisar outros demonstrativos financeiros também, como o balanço patrimonial e o fluxo de caixa, para que você conheça também outros aspectos dessa empresa que também são muito importantes. Mas isso eu vou deixar para explicar melhor em um outro vídeo, porque nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui para não ter que me estender muito e fazer você dormir aí na sua cadeira, tá? Então se você gostou, já clica aqui no joinha para ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo, e se inscreve no canal aqui do lado ou aqui abaixo para receber as próximas novidades em primeira mão. E deixa também seu comentário aqui embaixo para saber se eu estou no caminho certo, e também pode colocar suas dúvidas que eu vou responder com o maior prazer. E caso você queira aprender mais rápido sobre o que realmente importa para você vencer na Bolsa de Valores, então eu sugiro que você clique no link aqui da descrição aqui abaixo agora para baixar o seu e-book gratuitamente e assistir a videoaula bônus que eu preparei com todo cuidado para você até o final. Lá você vai encontrar informações mais avançadas e diretas ao ponto para o que realmente importa e funciona na Bolsa de Valores na prática, tá? Sempre com foco em resultados, lógico. Eu entrego tudo que eu aplico com sucesso na Bolsa desde 2008, por isso que eu acho que é muito legal se você assistir. Beleza? Então hoje eu vou ficando por aqui e a gente se fala num próximo vídeo. Um grande abraço, fui!